amplo. Você levantou um aspecto interessante que me pareceu bastante novo. É a relação entre espiritualidade e saúde. Qual é a relação? Então, que você falou que as pesquisas vêm demonstrando uma relação positiva entre as duas coisas. Exatamente. Né? Se você hoje entrar no Medline, que é o arquivo, né, a rede de pesquisa científica na área de saúde, né, na internet, você vai constatar ali mais de 15 mil artigos científicos que tratam de pesquisa mesmo, empírica, com evidências empíricas, que tratam desse impacto positivo da espiritualidade da saúde. De que maneira? Por exemplo, mostrando que a oração, a meditação, e aí que é interessante, não importa se a oração é muçulmana, católica, se a meditação é budista, hinduísta, não importa. Quer dizer, todas elas têm o mesmo efeito. Né? E é uma coisa interessante. Aí você demonstra que não importa a forma que a fé assume, o importante é ter algum tipo de fé. Né? Então, por exemplo, melhora a qualidade de vida, longevidade maior, né? Menor estresse, o que mais? Enfim, aumenta o sistema imunológico, o funcionamento do sistema imunológico. Há várias pesquisas demonstrando isso, né? Então, esse impacto já vem positivo da espiritualidade na saúde, vem sendo estudado por vários pesquisadores no mundo inteiro, tem sido publicados agora no Brasil. Nós estamos começando alguns grupos de estudo, tem na Universidade Juiz de Fora, tem na USP, na Faculdade de Medicina da USP, que eu tenho contato com ambos, né? Então, são grupos que estão começando no Brasil, mas que já estão reproduzindo pesquisas que estão sendo feitas já há 30 anos no mundo. Então, se já temos esses dados que favorecem a ideia de que a espiritualidade faz bem, ao contrário do que se achava antes, que fazia mal, né? O Freud achava que produzia neurose, né? O Marx achava que alienava, né? Então, nós podemos pensar que ela deve também ser incluída na educação. Mas o que é interessante também que esses estudos demonstram que, às vezes, a espiritualidade, as religiões podem fazer mal. Quando tem um conceito de Deus muito punitivo, muito vingativo, né? Quando colocam muito medo, quando tem muita figura do demônio. Então, aí o impacto é negativo, porque provoca ansiedade, medo, etc. Então, aí você tem uma qualificação do que é uma vivência saudável das religiões ou da espiritualidade e o que é uma vivência mais, digamos, fanática e que pode provocar um problema até na saúde, né? Além dos problemas sociais, né, que a gente sabe que provocam. Você teve alguma experiência como aluna em algum colégio confessional, algum colégio religioso que possa lhe ajudar nessas reflexões? Eu tive várias... positivo ou negativamente? Eu tive várias experiências positivas, por incrível que pareça. Eu sou de família espírita, kardecista, e, no entanto, sempre estudei em colégios católicos, de freiras, e foi uma coisa incrível, porque sempre fui muito respeitada por essas educadoras que eram religiosas, com quem estabeleci sempre os melhores vínculos afetivos, né? E que sempre respeitaram a minha posição, nunca tentaram me converter, e com quem eu mantive relação até mesmo muitos anos depois de sair do colégio, né? Então, eu acho que isso foi um exemplo importante que eu tive na vida, né? Que hoje eu estou trabalhando nesse diálogo entre as religiões, nessa aproximação entre as pessoas, e eu mesma vivenciei isso com muitas pessoas de várias religiões que tiveram essa atitude comigo, né? Foi positiva a experiência. Foi positiva. De que trata o seu livro Educação e Espiritualidade, Interfaces e Perspectivas? Livro que foi organizado por você com vários autores, inclusive autores internacionais. Eu pediria para a técnica, enquanto ela responde, colocar aí o site da editora para quem quiser ter acesso ao livro, poder acessar via internet. Então, esse livro ele foi resultado do primeiro Congresso Internacional de Educação e Espiritualidade que nós promovemos em São Paulo, no Centro de Convenções Rebouças, né?
Esse foi realizado agora em setembro de 2010, esse congresso. E nós publicamos o livro com todos os que participaram, todos os palestrantes nacionais e internacionais, de várias origens. Então, o livro ele tem 3 eixos, né? O primeiro eixo é saúde e espiritualidade, justamente trazendo essas pesquisas que estão sendo feitas no mundo, né, sobre a questão do impacto positivo. Depois, o segundo eixo é educação e espiritualidade. Aí, com várias pessoas pesquisadoras também no mundo, tem, por exemplo, a Marion de Souza, da Universidade da Austrália, né, a Laura Lippmann, do Washington, de um centro de pesquisa de Washington, que estão trabalhando por essa implantação da espiritualidade na educação, da mesma maneira que nós estamos trabalhando no Brasil, de maneira não confessional e etc. Né? Mas nesta parte também tem a contribuição de pessoas de várias religiões, judeus, protestantes, católicos, budistas, espíritas, etc. E depois, na terceira parte, nós enfocamos um outro eixo, assim, também pouco ortodoxo no meio acadêmico, que é a questão da reencarnação e da educação. Porque como no Brasil nós temos aí, pelos dados de pesquisas, praticamente 50% da população brasileira que aceita a ideia da reencarnação, né? Então nós discutimos também a ideia da reencarnação sob diversos aspectos: budista, espírita, hinduísta, antropológico, científico, filosófico, e qual seria as consequências dessa ideia na educação. Tem um tema também que lhe diz respeito, e também guarda relação com a questão da educação e espiritualidade, que é o papel da afetividade na formação integral da criança. O que você pode dizer sobre essa relação? Então, isso faz parte de um dos projetos que eu tenho no mundo acadêmico, que é de resgate dos grandes clássicos da educação. Quem são esses clássicos? Jan Amos Comenius, que é um educador tcheco do século XVII, maravilhoso, pacifista, ecumenista. Por exemplo, a ideia da ONU é dele. Né? De um organismo internacional pela paz. Enfim, ele era um homem muito à frente do seu tempo. O Rousseau, que é mais conhecido no Brasil, Jean-Jacques Rousseau, né, pedagogo iluminista, que escreveu Emílio, Pestalozzi, que foi discípulo de Rousseau. Todos esses clássicos da educação, eles tinham que visão? Uma visão integral do ser humano, inclusive a dimensão espiritual. E qual era, digamos assim, a base que eles propunham, principalmente o Pestalozzi trabalhou muito isso na prática e na teoria, para se acessar esse ser humano integral e para desenvolvê-lo plenamente? É uma base afetiva, ou seja, a relação de amor pedagógico, de afeto entre educador e educando, no sentido de que esse afeto, esse vínculo é que vai promover um desenvolvimento integral do educando. Quando a gente fala integral, envolve biológico, cognitivo, social, político e espiritual. Né? Muito obrigado, então, a Dora Encontre, educadora, jornalista, pesquisadora de um tema bastante interessante, que é a religiosidade, a espiritualidade e a educação, e também a afetividade na educação infantil, especialmente. Muito obrigado. Eu que agradeço, prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado por esse esclarecimento, Dora, por essas informações sobre uma área tão interessante, tão curiosa, tão inovadora. Muito obrigado também a você que nos acompanhou até agora. Se tiver alguma informação, alguma observação, alguma crítica a este ou outros programas da TV Senado, você pode acessar a nossa página na internet, que é www.senado.gov.br/TV. Muito obrigado, até o próximo encontro.